Hoje nós temos o tema Como Deus nos muda. Não é um tema tremendo e que eu tenho certeza que vai chegar até o seu coração, vai ser bênção, né? E nós temos Romanos 5, 18 a 21, tá? Que fala assim: pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei que avultava a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus nos muda de dentro para fora, né? O nosso exterior mostra o que tem dentro de nós. A liderança de Deus é transformacional. Paulo compara e avalia cuidadosamente a obra de Adão e a obra de Cristo e mostra quais são as mudanças fundamentais que Deus faz em nós. Ele muda radical e permanentemente seu povo de dentro para fora. Deus nunca exige uma conduta para a qual ele não tenha primeiro capacitado seus seguidores a terem. Na carta de Paulo aos Romanos tem uma visão geral da teologia do Novo Testamento e de como Deus delega poder. Se nós temos uma visão geral da teologia, então nós temos um teólogo aqui, matemático, que vai nos dar uma visão geral. Oh, glória, aleluia. Eu fico com a segunda parte. O teólogo eu passo para o outro Rogério. Tá bom, viu? Mas é muito interessante e eu vejo, aliás, não só eu, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas veem essa carta de Paulo aos Romanos como realmente um grande resumo da teologia de todo um contexto, né? Daquilo que vai realmente estabelecer as bases teológicas para a conduta da igreja, né? Porque Amém. sempre que a gente tem alguma questão teológica, nós temos uma referência dessa Exatamente, questão sim. teológica na carta de Paulo aos Com Romanos. certeza. Qualquer que seja a questão teológica, nós sempre vamos ter uma referência, por menor que seja, na carta de Paulo, quando ele escreve aos Romanos. É muito interessante que Paulo ele escreve essa carta aos Romanos como se ele tivesse se antecipando, né? Sim. Então ele ainda não tinha ido em Roma, então antes de ir ele escreveu a carta, tipo assim: olha, eu vou chegar aí, mas antes de eu chegar eu quero que vocês saibam aquilo que eu creio. Com certeza, isso mesmo. Aquilo que eu creio, aquilo que eu penso e aquilo que realmente tem me levado a viver a vida que eu tenho levado. Eu vou chegar aí, vocês já sabem o que eu Vocês penso. já sabem o que eu penso. Então não me criem problemas, porque... Exatamente. Mas isso também traz um certo... não peso, mas uma certa dificuldade, muitas vezes, que a gente tem de entender a plenitude Sim. de alguns textos dessa carta. Não é? Porque ela é muito profunda. E a gente, muitas vezes, lê a carta de Paulo, né, aos Romanos e fica assim: o que será que Paulo está dizendo para isso? Porque Paulo ele escreve para uma igreja, mas ele escreve para uma igreja, tanto uma igreja de origem judaica, Sim. como também para uma igreja gentílica, não é? Com Porque certeza. e para uma cidade onde tudo podia acontecer. Ali era... Tudo, Tudo, não é? é. Então, Roma, eu não sei se a gente poderia hoje, no contexto geral, comparar Roma com alguma cidade atual. Eu acho que Roma vai além de qualquer outra cidade que a gente com tenha certeza. hoje na atualidade. Vai além, por exemplo, de
Nova York com todas as misturas, Concordo porque com o você. poder Ali de era influência centro que de tinha em tudo, Roma, não é? Nós não temos esse poder Não. de influência, pelo menos politicamente dizendo, Sim. em Nova York. Nós temos outros níveis de influência, mas era uma cidade extremamente cosmopolita, Sim. né? Onde nós tínhamos todas as pessoas de todos os lugares e vivendo das mais variadas formas possíveis. Então, tudo era possível se achar em Roma e se achava com fartura. Pode dizer que lá dava de tudo, né? De Olha? tudo, É, de tudo. Lá dava Mas de Nova tudo. York é assim. Nova York é assim. Mas Nova York não tem aquela influência política Não. que Roma Que tinha. Roma tinha. Né? Então, isso perde um pouquinho. A gente Sim. não tem hoje nenhuma cidade no mundo. Eu acho que Nova York é muito na questão do modismo, né? O modismo, aspecto da a cultura, as misturas, Sim. né? Mas essa influência política, né? E nem só a influência, até mesmo a isso, influência religiosa, econômica. espiritual. Econômica Então também, tudo com estava ali. certeza. É muito interessante quando a gente começa a ver essa carta de Paulo e escrita com tanta firmeza e com tanta clareza, né? Ao mesmo tempo que para nós ela é de difícil entendimento, para aquela cultura, naquele tempo, ela tinha que ser uma carta de muita clareza. Quando um teólogo, quando eu fiz curso de teologia, falou comigo assim, que essa carta é a carta magna do Novo Testamento. Ele declarou a carta de Paulo aos Romanos Sim. como esse tipo de carta. Exatamente. No sentido assim da forma que ela foi colocada, né? E essa semana, Guerra, nós vamos tratar alguns textos bem interessantes dessa carta, da carta. como esse texto, por exemplo. Né? Ele é um texto interessante, mas mostra, e a nossa intenção é essa, é mostrar a essência da carta. Sim. O que Paulo queria? Não era apresentar simplesmente um evangelho de qualquer maneira, mas um evangelho de transformação. Sim, E com de onde certeza. vem essa transformação? Essa transformação, com certeza, tem que vir do interior. Sim. Então, é a transformação verdadeira, não é? A de dentro para fora. Então, E não a é do- só uma maquiagem, né? E é do interior que flui rio de águas vivas. né? Sim. Verdade. E aí, nós temos aqui uma participação do interior. Então tá bom. Começou, fluiu. Opa! Interior do Maranhão. Opa, assisto sempre esse canal abençoado. Abraço a todos. Dê um alô aí à Igreja Batista Renovada de Cristal do Norte. Cristal do Norte. Legal. Pedro Canário, Espírito Santo. Espírito Olha. Santo, interior do aí, Espírito Santo. É, Benção, você vê, Rogerinho viu? já passou lá. Né? Deus abençoe. É, brincadeira. Mas você conhece, né? Pedro Canário. Conheço. Conhece. Amém, então tá bom. Tá bom. Temos uma outra participação aqui. Bom dia aos queridos pastores. Que Deus abençoe, os abençoe. O cenário está muito bonito. Um abraço para todos, em especial pastor Guerra. Então tá aí, pastor Guerra. Em obrigado, especial para o senhor. Não é? Deus abençoe. Muito obrigado pela participação. Bom dia, pastores. Ontem foi um momento muito especial na Clínica da Alma, lá em Nova Lima, na Lagoinha, né? Isso aí, pastor Guerra, volte sempre, será bem recebido novamente. Eu disse que a tua voz ficou lá, né? Ficou lá. Bacana. Bom dia, que Deus continue abençoando vocês, pois tenho aprendido muito com o programa de vocês. Eu não perco nem um dia. Eu gostaria de pedir oração por mim, meu esposo, as minhas 2 filhas e o meu filho, para que Deus venha derramar bênçãos sobre nós, tanto espiritualmente, né, como materialmente, pois sempre que almejo algo, não dá certo. Deus abençoe, um grande e forte abraço. Obrigado, DDD 27, Espírito Santo, né? Nós temos aqui uma participação DDD 38. Pastor, graça e paz. Por que as igrejas renovadas falam em línguas, sendo que Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, que quando falarem em línguas, que haja intérprete. E as igrejas de hoje renovadas insistem em falar em línguas sem intérprete. Paulo ainda diz mais, se não tiver intérprete, que cale-se. Pode me explicar isso? Pode me responder pelo zap mesmo? Só quero entender isso melhor. Pode me responder? Só quero entender melhor. Obrigado, Deus abençoe. Não dá para responder pelo zap, porque o zap aqui, nesse momento que nós estamos com o programa, então
a gente não tem condições de estar respondendo. Então tem que ser ao vivo mesmo. Então eu vou pedir para o pastor Rogerinho falar rapidamente, até porque esses temas aqui nós já abordamos em outros programas aqui. Aliás, nós fizemos uma semana inteira, eu acho que foi ano passado? Foi ano 2016, todos os dias nós abordamos vários pontos a respeito, né, do Espírito Santo, sobre a respeito de dons de línguas, dons de revelação, dons de visão. Então, eu queria sugerir ao irmão que você pudesse, DDD 38, a irmã, pudesse então entrar no site aqui da Rede Super, entrar ali, programa de tudo um pouco, Clínica da Alma. E ali então você vai ver todos os títulos dos programas e ali você, não só um programa, foram vários programas abordando essa temática a respeito disso, porque o pastor Rogerinho explicou, nós explicamos, né, porque que muitas vezes, quando todo mundo fala em línguas, então existe essa liberdade. Então, eu acho que de repente a gente não vamos entrar, porque nós temos vários tópicos aqui. Tá bom? E a gente vai ter essa semana ainda um tópico específico sobre a atuação do Espírito. Então porque Paulo, como é um tema teológico, Paulo também toca nele na Carta aos Coríntios. Exatamente. Isso. Na Carta aos Coríntios tem tudo. Aí tá então, tranquilo. Continue ligadinho conosco no decorrer da semana, que aí a gente vai dar um parênteses nessa questão. É tá bom que você não perde nenhum programa, né? Não sabe qual vai ser, né? Porque eu também não sei. Então perca. Não. A paz, meus irmãos, vocês estão de parabéns pelo cenário novo e pelo programa, que é uma bênção. O Antônio de Marabá, no Pará. Ô, Antônio, obrigado, viu, pela tua participação e continua firme aí, viu? Paz do Senhor, queridos pastores. Cenário lindo, a Rede Super é uma bênção. Deus abençoe todos vocês que nos ensinam tanto. Orem pela minha família. Um abraço a todos. É a Rita, lá de Serra Negra. Que bênção, Rita. Obrigado, viu, pela sua participação. Mais uma aqui, Guilherme. A paz do Senhor, bom dia. Parabéns pelo novo cenário. Me chamo Dejali e sou prova da mudança que Deus pode fazer desde que deixemos e que as tempestades se transformem em brisas frescas e suaves do Espírito Santo. Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus, DDD 22. Obrigado, viu, pela sua participação e audiência. Olha, o primeiro tópico aqui, nós temos aqui, dentro da carta de Romanos, Paulo declara, ele nos liberta, nos torna livres de cadeias, manchas e medos do passado, né? Que é uma coisa muito forte na área de cura interior. A questão da libertação é tirar a gente das cadeias, manchas e medos do passado, que são medo que fica do passado, não é? Então, esse é um dos pontos que nós temos aqui na questão de sair de uma cadeia, né, pastor Rogerinho? Isso é muito forte, é muito né? interessante porque eu estava até comentando isso ontem. O grande problema nosso, principalmente no nosso relacionamento com Deus, não é Deus. O maior problema no nosso relacionamento com Deus somos nós. Sim. Né? Porque Deus continua lá e, como a gente tem cantado muito esses dias, continua sendo Deus. Sim. O problema é o quanto nós nos sentimos presos. E o fato de nos sentir presos nos impede de ir até Ele. Sim. Não é que Ele não vai nos receber, nada disso. Ele está na posição que Ele está como Deus. Agora, nós precisamos entender que somos livres, inclusive para tomar a decisão de ir na direção dEle. Quando o próprio Paulo fala que devemos ir à presença do Senhor, e isso com ousadia e intrepidez, não é? Significa que nós devemos vencer essa barreira do medo, ser intrépido e ir. Não é? O véu foi rasgado? Foi. Então eu posso acessar? Posso. Pode. E isso é extremamente importante. Deus, ele não quer somente nos libertar, não é? E isso acontece muitas vezes até de prisões físicas. Com certeza. Né? Como Paulo experimentou isso, como Pedro experimentou isso, e como muita gente depois que se converte ao Senhor Jesus e tem uma transformação visível dentro do próprio sistema carcerário, ele consegue até uma redução da pena. Não é? A gente tem visto muitos testemunhos disso. Mas não é esta a base que
o Senhor está trazendo para nós. É mesmo estando no cárcere, viver como quem está livre, como Paulo fez. Mesmo estando no cárcere, cantou e glorificou a Deus, porque ali ele estava livre. Amém. É esse nível de liberdade que o Senhor nos dá, né? Dos medos, né? das nossas preocupações, dos nossos pecados e realmente livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.